A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com a igreja? Como é que meus irmãos estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo na santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, igreja do Senhor, cá estou eu mais uma vez. Vim estar trazendo a mensagem do nosso Deus. Eu quero já estar pedindo desculpa a meus irmãos, né? Porque a qualidade da imagem não está muito boa, né? Meu equipamento deu um probleminha, mas em breve vou estar ajeitando, em nome de Jesus. Mas isso não vai ser impedimento para mim hoje não vim estar trazendo a mensagem do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. A mensagem de hoje, Igreja do Senhor, se encontra no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 14, do versículos do 1º até o 12, que tem como tema a morte de João Batista. Aleluia, glória a Deus. Eu vou começar lendo a Igreja do Senhor para o vídeo não ficar muito longo. Amém, meus irmãos? O versículo 1, que fala bem assim, ó. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é o João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o mantido encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João disse: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. O versículo 6, igreja, que fala bem assim, ó. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante deles e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse, e ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O versículo 9, igreja, que fala bem assim, ó. E o rei se afligiu, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. O versículo 10. E mandou degolá-lo João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Uma passagem na igreja muito conhecida pelos meus irmãos, né? Que é a morte de João Batista. Aleluia, glória a Deus. Mas quem era João Batista, igreja do Senhor? Então, João Batista, ele foi enviado pelo nosso Deus, né? Para vir preparar o caminho para Jesus Cristo. João Batista, ele era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. Aleluia, glória a Deus. E João Batista, que nós já disse, né, ele veio preparar o caminho para Jesus. E nas suas pregações, ele falava bem assim, igreja do Senhor, olha, que ele batizava com água. Só que após dele ia vir outro que ia batizar não só com água, mas com espírito e com fogo, o qual ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés. Aleluia, glória a Deus. Ele estava se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E João Batista era um homem muito temente ao nosso Deus, que obedecia ao nosso Deus. Tudo que o nosso Deus mandava ele falava, ele não temia o homem. Poderia ser o homem que for. O que Deus mandasse falar, ele falava, ele entregava. Aleluia, glória a Deus. Então, por causa disso, né? Por ele ser um homem muito usado por Deus e não temer homem nenhum, poderia ser rei o que fosse. Ele falava, se Deus mandasse ele falar, pregar contra o pecado daquela pessoa, ele ia lá e entregava o que Deus estava falando. Ele não tinha medo. Aleluia, glória a Deus. Então, por causa disso, a Bíblia vai nos relatar, né, antes, que ele falou do pecado do rei
Herodes, né? Que ele era casado com Herodias. E Herodias era mulher do irmão dele. Tinha sido mulher do irmão dele. Aleluia, glória a Deus. E isso era pecado, isso é pecado. Aleluia, glória a Deus. Então, a mulher dele, Herodias, ela se enfureceu. Ela queria matar João Batista naquela hora. Aleluia, glória a Deus. Ela até mandou o marido, né, aconselhou o marido para matar com ele. Só que o marido dela, ele temeu o povo. Aleluia, glória a Deus, porque o povo via João Batista como um profeta. Aleluia, glória a Deus. Então, por causa disso, ele não matou logo João Batista. Só que a Bíblia vem nos falar que o rei Herodes, ele deu uma festa. Aleluia, glória a Deus. Uma festa para comemorar o seu nascimento. Aleluia, glória a Deus. Então, nessa festa, ele falou para os convidados dele, né? Que o presente que mais agradasse a ele, o presente que ele mais gostasse, ele ia realizar um pedido daquela pessoa, né? Que a pessoa pedisse, ele ia realizar para aquela pessoa. Então, Herodias, ela tinha uma filha, aleluia, glória a Deus. Então, ela falou com sua filha, né? Incentivou a sua filha a dançar para ele sensualmente, aleluia, glória a Deus. Porque com certeza ela já tinha percebido, né, os olhares dele para com a filha dela, já mocinha, né, já bonitinha, aleluia, glória a Deus. Então, foi o que aconteceu. A filha de Herodias, ela dançou para Herodes, aleluia, glória a Deus, uma dança sensual, aleluia, glória a Deus. E ele se agradou daquela dança, se agradou daquele presente que ela estava dando para ele, aleluia, glória a Deus. Então ele perguntou a ela o que era que ela queria. E ela, já instruída por sua mãe, brevemente, ela disse que ela queria a cabeça de João Batista num prato. Aleluia, glória a Deus. Então o rei, ele temeu, né? Mas ele não podia mais voltar atrás, porque ele tinha feito um juramento na frente de todos os convidados que estavam ali à mesa. E ele não podia mais voltar atrás. Aleluia, glória a Deus. Então, por causa disso, o rei, ele ordenou que fosse lá no cárcere, na prisão, e degolassem, arrancassem a cabeça do João Batista. Aleluia, glória a Deus. Trazesse numa bandeja para entregar para essa menina. Aleluia, glória a Deus. Então foi isso que aconteceu. O João Batista, o profeta João Batista, ele foi morto, igreja do Senhor. Degolada a cabeça dele, aleluia, glória a Deus. Por ele estar fazendo a vontade do nosso Deus, por ele estar pregando contra o pecado do povo, porque hoje em dia, igreja do Senhor, está muito difícil, aleluia, glória a Deus, os remanescentes poder pregar a verdade, aleluia, glória a Deus, porque quando nós falamos o que Deus manda nós falar, quando nós pregamos, aleluia, glória a Deus, contra o pecado do povo, é muito levante, aleluia, glória a Deus. O inimigo usa as pessoas bem para se levantar contra nós, aleluia, glória a Deus. Mas nós não devemos temer ao homem, nós temos que temer é ao nosso Deus, aleluia, glória a Deus, porque João Batista, ele teve a cabeça degolada, teve. Mas tudo foi por permissão de Deus. Foi Deus que permitiu, aleluia, glória a Deus, ele ser morto daquela forma, aleluia, glória a Deus, para que o nosso Jesus Cristo pudesse, aleluia, glória a Deus, continuar pregando a palavra, né? Porque João Batista, ele estava ali só para cumprir a missão, que era abrir o caminho, aleluia, glória a Deus, para Jesus Cristo, nosso Salvador, aleluia, glória a Deus. E hoje em dia, igreja do Senhor, está faltando muitos João Batistas, pessoas que preguem realmente a verdade, que não venha ter medo do homem, que o homem possa fazer, aleluia, glória a Deus, porque só pode tocar em nós, igreja do Senhor, por permissão de Deus. Se Deus permitir, é claro que vai poder tocar em nós, mas para tocar em nós, igreja do Senhor, Deus tem que dar ordem, Deus tem que permitir, porque ninguém pode tocar, aleluia, glória, nos escolhidos de Deus, se Deus assim não determinar, não, né, deixar, aleluia, glória a Deus. E foi o que aconteceu, aleluia, glória. Hoje em dia, igreja do Senhor, nós temos sim que pregar a verdade, nós temos sim que falar o que Deus manda a gente falar, aleluia, glória a Deus. Não podemos mais, igreja do Senhor, não é tempo mais
de nós estar temendo um homem, não. Aleluia, glória. Nós temos que temer ao nosso Deus, que pode fazer perecer a nossa alma lá no inferno. Aleluia, glória a Deus. Não é ao homem, não. O que Deus mandar a gente falar, nós temos que falar. Nós temos que entregar. Possa ser a quem for, igreja do Senhor. Nós temos que ser ousados, claro, na ousadia do Espírito Santo de Deus. Vamos ser ousados, vamos ser valentes. Aleluia, glória a Deus. Mas, claro, na ousadia do Espírito Santo, obedecendo a voz do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque a igreja do Senhor, nós temos que falar que Deus é amor. Mas Deus, ele também é justiça. Aleluia, glória a Deus. É fogo consumidor. Aleluia, glória a Deus. O tempo todo, igreja do Senhor. Deus só requer de cada um de nós o arrependimento sincero. Aleluia, glória. Porque Deus sabe, igreja do Senhor, quando nós estamos com arrependimento sincero e quando nós não estamos sendo sinceros diante deles. Aleluia, glória a Deus. Porque hoje em dia é fácil, aleluia, glória a Deus, enganar o homem, mas ninguém consegue enganar o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele sonda o rim, o coração, tudo, igreja do Senhor, ele esquadrilha. A palavra é esquadrilha. O nosso Deus, ele esquadrilha. Ninguém consegue se esconder do nosso Deus. O tempo todo, Deus só quer arrependimento sincero, verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que não foi falso na igreja do Senhor. Vamos pensar um pouquinho aqui, minhas irmãs. João Batista, ele andava no deserto. Aleluia, glória a Deus. No deserto. Aleluia, glória a Deus. É sequidão. Aleluia, glória a Deus. No deserto é ali. É só você e Deus. É só você e Deus. É Deus e você só. Aleluia, glória. Mas o tempo todo nosso Deus estava ali. Com João Batista. Aleluia, glória a Deus. João Batista, igreja do Senhor, abriu a ver nos falar que ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Aleluia, glória a Deus. Ele com certeza bebia a água dos rios. Aleluia, glória a Deus. Mas mesmo assim, igreja do Senhor, ele estava ali, obedecendo ao nosso Deus, pregando a palavra do nosso Deus, preparando o caminho para o nosso Salvador, para Jesus Cristo, para Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Igrejão, para pensar, será que foi fácil para nosso irmão João Batista, aleluia, glória, viver como ele viveu, andar como ele andava? Ele se vestia com pele de carneiro. Aleluia, glória a Deus. Ele caminhava. Naquele tempo não tinha, aleluia, glória a Deus, como é que eu posso falar, meu Deus do Senhor, meu Deus? Os carros, né, que hoje em dia tem, né, para se locomover de um lugar para o outro. Mesmo assim ele andavam pregando, aleluia, glória a Deus, fazendo a vontade do nosso Deus. Aleluia, glória, falando o que Deus mandava falar. Porque nós temos que obedecer ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Peço perdão aos irmãos e meus irmãos que estavam ligando aqui para mim. Aleluia, glória a Deus. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, Deus sabe de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ser a igreja do Senhor, que nem João Batista. Que nós não vamos temer o homem, igreja do Senhor. Que nós vamos somente fazer a vontade do nosso Deus. O que o nosso Deus mandar a gente falar, a gente fale. O que Ele mandar nós entregar, nós entregue. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que falar, igreja do Senhor. Que nos caminhos com o nosso Deus também vai ter momentos de espinho. Aleluia, glória a Deus. Vai ter momentos que nós vamos passar, sim, pelas provas, pelas lutas, pelas perseguições. Aleluia, glória a Deus. Mas isso também é ensinamento para cada um de nós. É Deus querendo nos ensinar algo, aperfeiçoar mais o nosso caminho com Ele. Aleluia, glória a Deus. É no momento de deserto, igreja do Senhor, que nós vamos buscar mais o nosso Deus em oração. Porque quando tá tudo bem, a gente não quer buscar o nosso Deus, não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Então, igreja do Senhor, a mensagem foi só até aqui. Que o meu Deus me conduziu. Aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor, eu vou estar orando, amém? Para encerrar, para também esse vídeo não ficar muito longo. Porque também muito longo fica ruim, né? Para estar assistindo. Aleluia, glória a Deus. Mas a mensagem foi só até aqui, igreja do Senhor. Que nós não venhamos mais temer ao homem. O que o nosso Deus, o nosso Senhor, manda a gente falar, a gente fale. O que Ele manda a gente entregar, a gente entregue. Claro, guiados pelo nosso Deus, na ousadia do Espírito Santo de Deus.
e confiando nele, que ele cuidará de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando, meus irmãos. Eu peço a meus irmãos que venham unir a tua fé junto com a minha igreja do Senhor. E vamos estar orando. Venha somente a igreja do Senhor se ligar no reino do céu. Aleluia, glória a Deus. Eu peço a meus irmãos que fechem seus olhos, que eu vou estar orando nesse momento. Amém, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, primeiramente, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua santa palavra, meu Pai. E eu quero te pedir, meu Pai, Pai, nos ajuda, meu Pai, a pregar, meu Pai, como João Batista pregou. Pai, que nós não venhamos mais, meu Pai, tá temendo o homem, não, meu Pai, porque nós temos que temer ao Senhor, meu Pai. Nos ajuda, nos conduz nessa terra, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, sermos soldados valentes, soldados corajosos, meu Pai, diante do Senhor, meu Pai, e nos capacita cada vez mais para a tua obra, meu Pai, para a tua vinha, meu Pai, para a tua seara. Pai, eu entrego, meu Pai, os meus irmãos em tuas mãos, meu Pai. Pai, eu não sei, meu Pai, o que cada um está passando nesta hora, meu Pai. Qual é a necessidade, meu Pai, do teu povo? Mas o Senhor sabe, meu Pai. Então eu entrego, meu Pai, cada um deles nas tuas mãos, meu Pai. Que venha ser feita, meu Pai, a tua vontade, o teu querer. Pai, vai visitando eles agora, meu Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, vai trabalhando na mente. Pai, vai trabalhando nos corações. Pai, vai jogando por terra, meu Pai, toda seta maligna, todo dado inflamado, meu Pai, do meio do teu povo, meu Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Pai, nos dá a ousadia do teu Espírito Santo, Pai. Derrama sobre nós a ousadia, a coragem do teu Espírito Santo, meu Pai. Nos conduza, meu Pai, nesta terra, meu Pai, para estar pregando a tua palavra, meu Pai, para estar fazendo a tua obra, a tua vinha, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu entrego a família dos meus irmãos em tuas mãos, meu Pai. Pai, vai dando escape. Pai, vai dando o livramento nesta hora, meu Pai. Pai, vai conduzindo o teu povo. Pai, vai fazendo tudo aquilo, meu Pai, que eu não posso fazer, meu Pai. Mas o que o Senhor pode fazer, Pai, só o Senhor sabe, meu Pai, como cada um deles se encontra nesta hora, meu Pai. Mas eu entrego cada um deles nas tuas mãos, meu Pai. Pai, também entrego, meu Pai, os inscritos deste canal. Pai, vai abençoando a vida de todos eles, meu Pai, vai cuidando, protegendo, dando escape, o livramento, a provisão. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, foi só até aqui. Até o próximo vídeo. Que assim o nosso Deus me conduzir. Fiquem todos com a santa e a poderosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, igreja.